E aí, suavidade, feitosa aqui. Hoje trazendo o terceiro episódio dessa série maravilhosa, Reflexões da Madruga. Bem, agora são meia-noite e 34, hoje é quarta-feira, não lembro que dia que é, dia 20, estamos olhando aqui agora, dia 20 de maio, quarta-feira, meia-noite e 34. Então bem, vamos lá. Para começar, o tema do vídeo tá no título, mas é bem interessante o jeito que eu quero abordar ele de uma forma diferente hoje. Então, comédia e tragédia. A minha teoria principal veio de uma base que eu ouvi esses dias, eu acho que uma ou duas semanas atrás, em um podcast do Inteligência Limitada. Eu gosto bastante de ouvir podcast, eu ouço bastante frequência, ainda mais agora nesse boom que teve. E foi no podcast do Patrick Maia, se eu me lembro bem, em que teve um momento que ele disse o seguinte: comédia é tragédia mais tempo. Então seria a fórmula da piada, entre aspas. Comédia igual a tragédia mais tempo. E eu parei um pouco para pensar nisso e refletir nisso. E realmente isso é bem verdade. Se você levar em consideração que qualquer tragédia, depois que se passa um certo período de tempo, ela vira engraçada. Por exemplo, desculpe. Por exemplo, uma piada com o Titanic hoje em dia, falar que, nossa, sua carreira está afundando mais que o Titanic. Óbvio que essa piada não tem graça, ok? Mas ela já não é mais um tabu, porque já aconteceu há muito tempo. Agora, o caso recente que teve, por exemplo, do MC Kevin. Qualquer pessoa que virar e falar, nossa, a sua carreira está despencando mais que o MC Kevin do prédio, muitas das pessoas e muitas das reações vão ser tipo em sentido ruim, em sentido contrário. Não vai ter graça nenhuma, tá ligado? As pessoas vão ficar tipo, caramba. Porque ainda é um assunto não de tabu grande, mas que as pessoas ainda olham com um olhar de pena, de entendimento, de compreensão, porque foi recente e não com um olhar de graça, entende? E eu acho isso muito interessante porque isso muda tudo. Porque comédia é igual a tragédia mais tempo, e de fato é. O ponto é, algo se torna engraçado quando para você já passou tempo suficiente para você superar aquilo. Então, por exemplo, quando você termina com uma namorada sua, no dia seguinte você pode estar muito triste. Mas daqui a um ano e meio, você vai estar rindo das situações que aconteceram, que vocês fizeram namorar com ela e que fez você terminar com ela também. Então é tudo uma questão de superação. Então, como você já superou aquele acontecimento, você começa a achar engraçado. E a questão aqui é a mesma. Como a situação do Titanic já aconteceu há muito tempo, muitas pessoas acham engraçado fazer piada com isso. Porque é algo que já passou, já foi. Então o tempo que tem nessa equação, nessa fórmula, é o tempo que leva, o tempo que você demora para superar uma ação em que ela passa de ser trágica para ser algo não normal, mas que de fato não seja mais trágico, que você olhe e pense, nossa, acontece realmente. E que você possa olhar isso com um tom de graça, um tom de comédia. Então, eu acho que tudo começa assim. E uma parte que eu gostaria de levantar é que o tempo ele é extremamente relativo. E esse que é o problema todo. Porque cada pessoa tem um tempo relativo para cada coisa. Então, de fato, eu posso fazer uma piada com, por exemplo, o avião da Chapecoense, que caiu também, que muitas pessoas não vão achar graça, mas muitas pessoas vão achar graça também. Então, é um equilíbrio. Não tem como você saber exatamente quando fazer a piada, entende? Então, é um equilíbrio muito difícil de se alcançar, porque tudo depende do seu público. Então, olhando de um lado de um comediante, por exemplo, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai falar. Porque se ele falar pro público dele algo, por exemplo, relacionado ao MC Kevin, que foi bem recente, ou o Gabriel Diniz Muniz, sei lá, o caralho do sobrenome dele lá, que caiu também. Cara, e tipo, muitas das reações vão ser negativas. Mas não porque o que aconteceu foi ruim, não me entenda mal, mas porque foi recente. Então, o tempo suficiente para que aquilo passasse de ser uma tragédia para ser uma comédia para aquelas pessoas, para a maioria das pessoas ainda não passou. Então, todas as pessoas têm um filtro de tempo
Então, quanto mais tempo passa, mais engraçado fica. Então, se eu fizer uma piada relacionada aos anos 1200 e que tenha conhecimento da plateia para isso, suponhando é difícil, né? Suponhando é complicado, né? Ai, português. Supondo que na plateia todos conheçam, né, a piada, entendam a piada de toda forma, uma piada de 1200, muitas pessoas vão rir, porque, tipo, nossa, não é nada demais, não é trágico, entende? Então existe um limite nisso e existe muita gente que tem tabu de, nossa, não pode rir de deficiente, não pode rir de morte, não pode rir disso e daquilo. E muitas pessoas classificam isso como humor ácido ou humor negro. Só que a minha questão aqui é o seguinte: eu fazer uma piada, por exemplo, agora com o MC Kevinho, que acabou de morrer, que é bem recente. Isso seria um humor negro? Sim ou não? E por que seria? E por que não seria também? Esse seria um dos meus pontos principais. Porque a questão toda entra no tempo. Então, para algumas pessoas, sim, seria humor ácido ou humor negro. Para outras, não seria humor ácido ou humor negro. Entende? Então, seria só uma piada normal. Então, como o tempo é muito relativo e hoje em dia a internet conecta tudo, você fazer uma piada dessa, na verdade, você fazer qualquer piada é muito difícil. Porque, de fato, piadas ofendem, tá ligado? Então, tanto que existe uma frase que eu sigo ela muito à risca, que diz que piadas não ofendem. Piadas não ofendem pessoas. Pessoas se ofendem com piadas. É diferente. Então, você não faz uma piada com o intuito de ofender alguém. Você faz com o intuito de fazer a pessoa rir. Porém, você não sabe se a pessoa de fato teve esse tempo da equação para ter essa volta e fazer a tragédia virar comédia. Então, não tem como saber se vai funcionar ou não. Então, não adianta você fazer uma piada que não funcione. Então, a culpa não é da piada. A piada não ofendeu. Foi a pessoa que se ofendeu com a piada. E isso é muito complicado, porque, como eu disse, na internet hoje em dia o mundo é muito conectado o tempo todo. Então, qualquer coisa que você fala, a qualquer momento, qualquer pessoa se ofende. E isso é muito ruim, porque o mundo tem ficado cada vez mais aveludado. Qualquer pessoa se ofende com qualquer coisa, por mais ridícula, idiota, estúpida ou banal que ela seja, vai ter alguém para se ofender com aquilo. Então, assim, a compaixão do ser humano, eu acho particularmente que ela tem um certo limite, em que você passa da compaixão pro respeito, no sentido de, uma pessoa se ofendeu, eu tenho compaixão por ela, eu não vou mais fazer esse tipo de piada com ela. Ok, mas eu falar qualquer coisa e eu perder o meu direito de falar algo porque outra pessoa ou qualquer outra pessoa pode se ofender com aquilo, eu acho que ultrapassa essa questão de impor respeito, de impor que eu também tenho liberdade para eu falar o que eu quiser. Então a piada, ela é algo muito complexo, porque ela é difícil de ser construída, primeiramente. Ela definitivamente não é universal, ela é formada por características, tanto que existem muitas piadas internas, que se eu pegar uma piada interna e falar para uma pessoa aleatória na rua, ela não vai entender nada. Se eu pegar uma piada que tem relação com 1900 e chegar numa pessoa que não entende nada de história, nunca nem viu isso na vida e fizer essa piada, ela não vai entender. Então, é algo que tem que ser muito bem moldado, muito bem feito e que tem que ser muito acessível. Então, você prepara uma piada para um tipo de público. Se você fizer montar um show para apresentar para os seus amigos, pode ser que fique muito bom. Na hora que você vai apresentar no palco, pode ser que fique horrível. Então, toda a questão de que a piada e a comédia e a tragédia, ela é algo muito relativo, influencia muito no que a gente tem hoje em dia, eu diria. Então, fica um pouco complexo você julgar até que ponto você pode ir numa piada. Eu diria que não existe um ponto, desde que ela seja de fato uma piada. Como eu disse, é com o intuito de fazer rir. Muitas vezes piadas não têm o intuito de fazer rir, mas de fazer um trocadilho, ou de fazer uma conexão, ou de fazer um back, que depois venha a se tornar uma piada, fazer as punchlines e tudo mais, mas isso já é questão técnica. E você entender, né,
que como aquilo funciona, né? Aquilo é muito mais complexo do que só, vou escrever qualquer coisa que eu acho engraçado aqui e o pudim, sei lá, soltou pum, e é isso, tá ligado? Pintinho pio, nossa, que engraçado. Então é algo complexo de ser montado e tem que ser montado para uma região específica, num tempo específico, que tem um conhecimento específico. O jeito de ser contado varia muito. Então, por isso que eu acho que a comédia hoje em dia ela é do jeito que é e ela é muito subdividida. Então tem pessoas que não acham graça de nada, que não pode fazer piada com deficiente, porque ele é diferente. E tem pessoas que, particularmente eu sou assim, que acham que piada você pode fazer com qualquer coisa. Afinal, você está tentando fazer outra pessoa rir, você está tentando divertir outra pessoa, você está tentando tornar o dia da outra pessoa melhor. Você não tem culpa, de fato não tem, se você não sabe, se você não souber, se ela vai se ofender com aquilo ou não. Agora, se você sabe, se você souber que ela vai se ofender com aquilo, a partir do momento que você faz, então não é mais uma piada, porque você fez com um intuito de ofensa. Então, até mesmo a nomenclatura de piada é algo muito complexo, muito difícil de entender, porque até a nomenclatura é muito maleável, é muito facilmente modificada. Ela é muito quebradiça, ela não tem um significado correto, concreto, certo. Então ela modifica independente da onde esteja e ela sempre vai modificar para cada pessoa. Por isso que sempre tem resultados diferentes e é feito de formas diferentes. Mas bem, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Mais um episódio dessa coisa linda e maravilhosa. De novo, novamente aqui estamos, gravando o vídeo quarta-feira, dia 20. Agora são exatas meia-noite e 45. E ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.